2 Coríntios 4, do verso 16 ao 18, não sei se você conseguiu abrir, mas a gente vai ter projetado para você acompanhar aqui em casa também. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desanimamos. Eu já vou fazer até diferente. Você pode ler comigo essa primeira frase? Por isso não desanimamos. Você vai fazer mais uma vez, mas olhando para a pessoa que está do seu lado. Por isso não desanimamos. E Paulo continua dizendo: pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Pai, nós queremos te apresentar nesse momento a leitura que fizemos, esse momento de reflexão, e a nossa oração, Deus, é que o nosso coração esteja aqui aberto, os nossos ouvidos abertos para ouvir a tua voz, a verdade que o Senhor quer trazer aos nossos corações através da tua palavra, que o Senhor possa nos iluminar na compreensão e possamos ser transformados pelo poder que há na tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, eu não sei se você está passando por esse momento de uma fase específica na sua vida. E é maravilhoso a gente abrir o texto bíblico e perceber que a palavra ela já traz a resposta. Independente de que fase seja essa, independente da dor, da dificuldade ou até da desesperança que porventura você tenha passado ou esteja passando, Deus, Ele já nos traz aqui a resposta através do apóstolo Paulo, declarando: olha, nós não precisamos desanimar, porque aquilo que nós estamos vivendo é uma fase. Ele vai chamar da nossa leve e momentânea tribulação. Eu sei que durante o momento da fase, da tribulação, durante o momento ali da tempestade, é muito difícil olharmos dessa forma. Mas eu quero lhe convidar a abrir os seus ouvidos e olhar aqui o que o apóstolo Paulo nos traz, nos convidando a perceber que é somente uma fase. E mais do que isso, eu consigo perceber aqui na leitura do texto, uma primeira coisa, que há um propósito para além de tudo isso. O convite do Senhor é não olhar apenas para a dificuldade e para a fase, mas para olharmos para além dessa fase, para além dos desafios desse momento. Há um propósito para além de tudo isso. Por que eu digo isso? No capítulo 4 que nós lemos, no primeiro verso, Paulo, ele já começa a falar sobre não desanimar. E aí eu fico pensando, alguém que escreve um texto, uma carta, porque aqui é uma carta para uma igreja, e essa carta de 2 Coríntios é uma carta em que Paulo ele abre o coração. A primeira carta de Coríntios é uma carta muito mais doutrinária, de orientação para a prática, inclusive eclesiástica, dizendo o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Se você for aqui no livro de 2 Coríntios, você vai ver que, desde o primeiro capítulo, a maneira de Paulo escrever já é diferente. Ele já começa ali a abrir o coração, a falar da dificuldade, da consolação e expressar para aquela igreja que eles precisavam permanecer firmes, alegres, inclusive, diante da dificuldade. E no versículo 1 do capítulo 4... Paulo fala o seguinte: olha, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Versículo 1, ele fala sobre não desanimar. No versículo 16 que nós lemos, ele fala sobre não desanimar. Eu acredito que a luta interna de Paulo para permanecer firme e não desanimar era muito grande. Ele compartilha aquilo com a igreja de 1 Coríntios. Olha, é importante a gente entender que, independente das lutas que estejamos vivendo, não desanimem. Do versículo 8 ao 10, ele fala um pouquinho sobre essas lutas. Ele fala, olha, de todos os lados somos pressionados por aflições. Eu estou lendo na nova versão transformadora, tá? Somos pressionados, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento,
Nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Há um propósito para além daquilo que nós estamos passando e precisamos buscar essa postura de, diante da dificuldade, permanecermos firmes. Podemos até estar perplexos, mas nós não podemos desanimar. E por que isso? Que propósito é esse que eu estou defendendo aqui, que existe para além das nossas dificuldades, dos nossos desafios? Eu vou precisar voltar com vocês para o primeiro capítulo, ainda em 2 Coríntios mesmo, porque lá no versículo 3 e versículo 4, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. E esse é um texto que não dá para a gente passar rápido, tá? Eu vou voltar até com vocês aqui e destacar alguns pontos. Perceba que ele vai dizer, ele vai apresentar o Deus a quem servimos, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, como Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E é maravilhoso ver aqui esse Deus, que Ele é Pai, no sentido de que Ele é fonte das misericórdias. E a palavra misericórdia aqui é uma palavra forte, tem a ver com compaixão visceral. É aquela ideia de um olhar para o outro compassivo que vem do mais profundo do ser. O nosso Deus é o Deus que é fonte dessa compaixão. Ele olha para a gente com compaixão. Eu lembro ali de Mateus, no capítulo 14, que fala que Jesus ele sai do barco, ele olha para a multidão, e o texto fala isso, olha, ele olha com compaixão, como ovelhas que não têm pastor. Podemos ter a convicção de que é uma fase e não desanimarmos, porque o nosso Deus, Ele nos olha com essa compaixão. Ele é, na verdade, a fonte de toda misericórdia. Se o que você precisa hoje é misericórdia, o nosso Deus, Ele é o Pai das misericórdias. Ele é a fonte da misericórdia. Inclusive, se está faltando misericórdia para alguém que está perto de você, vá na fonte. Ele é o Pai das misericórdias. Mas o texto também vai apresentar o nosso Deus como Deus de toda a consolação. Não é de algumas consolações, não é de certas consolações, é o Deus de toda a consolação. E o que fica de fora disso daqui? Nada, porque Ele é Deus de toda a consolação. Se é o que você está precisando nesse momento, se essa fase exige para você se sentir consolado, confortado, receber segurança, Ele é o Deus de toda a consolação. Não tem consolação que você precise, que você não possa encontrar nele. E Paulo deixa muito claro que esse Deus de toda a consolação nos consola em todas as nossas tribulações. Dele vem toda a consolação para tudo aquilo que você está passando. Não tem nada de muito pequeno, não tem nada de insignificante, não tem nada de pormenor que não possa estar debaixo desse guarda-chuva da consolação do Senhor. A gente só precisa apresentar isso a Ele. E eu acredito que você já tenha feito isso, que nessa fase você já esteja apresentando. Mas eu quero pedir para que você faça isso com fé, colocando diante dele: Deus, olha, é dessa consolação que é preciso. É disso que eu preciso, porque Ele é o Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as tribulações. E o texto continua: para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. E é por isso que eu falo que é para além de tudo que estamos passando, há um propósito maior. Não termina aí. Não termina em você. Deus é Deus de toda consolação, que promete todo o consolo, mas não é sobre você. É para que esse consolo possa se expandir para aqueles que também passarão por necessidades de consolo. E é aquilo que a gente mais vê à nossa volta, essa compreensão de que o milagre não termina em mim. Se você hoje está pedindo um milagre, ou se você está passando por um milagre, saiba, o milagre não termina em você. É quando a gente passa aquela situação de estar do outro lado do país, no sul do país,
ou em São Paulo, né, Café? E a gente manda uma mensagem e a gente percebe o quanto daquilo dali repercute e o quanto, sem falar nada, a gente começa a ser parte do milagre que Deus está fazendo nas outras vidas. É assim que o nosso Deus, Ele trabalha. Ele nos consola para que nós sejamos consolados. E trabalhando ao longo desses anos com casais, é a coisa que eu mais percebo e também a bandeira que eu mais levanto. Olha, até a dificuldade que a gente passa no casamento, até aquela experiência, né? E a gente já ouviu aqui até alguns testemunhos de divórcios seguidos de recasamento, e glória a Deus que com a mesma pessoa. Deus usa isso para que a gente possa inspirar, ensinar, aconselhar e abençoar outras vidas. Eu não sei qual é a fase que você está passando, eu não sei qual o desafio que você está vivendo, mas saiba que o Deus de toda consolação está atento, está aberto para consolar. Mas isso não termina em você. Ele está fazendo isso para que você possa assumir o ministério da consolação. E muitos ministérios nascem assim, na dor. Quando a gente convida 4 amigos para vir com a gente, ali se transforma no nosso ministério. E quantas vidas são alcançadas. Essa semana eu estava conversando com Carol e Felipe, pais do Tito, e eles estavam falando sobre isso, que onde eles chegam, Deus acaba colocando alguém no caminho deles para falar sobre a experiência ali de ser família típica, de fortalecer, e de onde parecia que não havia forças, a gente encontra forças para a gente e forças para compartilhar, para distribuir. Há um propósito para além daquilo que você está passando. Mas uma segunda verdade que eu queria trazer aqui é que, para não desanimarmos, para passarmos por essa fase, que é só uma fase, a gente vai precisar definir e decidir, escolher para onde nós vamos olhar, porque tudo depende da nossa perspectiva. E é justamente isso que Paulo mostra aqui. Ele nos convida a olhar com lentes diferentes, a não mais olhar a partir da nossa dor, mas a partir deste lugar, desse Deus que é fonte de toda misericórdia e consolação. E é muito interessante aqui nesse texto, eu não sei se você percebeu na leitura, que Paulo ele traz vários contrastes. E vários contrastes sobre-humanos, sobrenaturais. O primeiro deles é esse contraste entre o ser interior e o ser exterior. Entre aquilo que acontece dentro de mim e aquilo que acontece fora de mim. Aquilo que acontece na minha alma e aquilo que acontece na minha carne. Tá? A carne, ela se deterioriza, tá? Ela se corrompe. A gente não tem controle daquilo que acontece externamente. Mas o que o texto fala é que, independente desse corrompimento do nosso ser exterior, precisamos investir no fortalecimento do nosso ser interior. A gente precisa entender que, para além daquilo que a gente passa, Deus está cuidando não só do externo, mas também do interno. E há um teólogo chamado William Barclay que ele diz o seguinte: é natural que durante a vida a força corporal do homem murche. E a gente percebe isso, né? Nada mais vai ficando no lugar, tudo vai mudando no nosso exterior, mas também deveria ser natural que sua alma continuasse crescendo. Ainda que por fora venha a mudar, a murchar, a esbranquecer ou a cair. Eu brincava até na sexta-feira, no centenário do irmão Araújo, conversando com André e Aécio sobre isso. Eu falei, olha, meus cabelos eles não ficam brancos, eles simplesmente somem. E aos poucos isso vai acontecendo. Não sei se meu futuro será como Paulinho, mas ainda que o nosso corpo, o nosso ser externo, ele passa a se deteriorar, o nosso ser interno, o nosso ser interior, ele precisa estar fortalecido em Cristo. Isso já nos leva para o segundo contraste, o desgastar e o renovar. Um desgasta e o outro se renova. E é muito interessante aqui no original grego, porque esses dois verbos, eles estão no presente, demonstrando aqui a ideia de um processo contínuo. Então, o nosso ser externo, ele está
continuamente desgastando. É gerúndio mesmo, olha, está desgastando. Você pode continuar usando Botox, você pode usar o melhor creme Renil, vai continuar desgastando. A gente pode até tentar fazer algo para resolver aquilo que não está como nós gostaríamos, mas vai continuar desgastando. Eu não falo isso para desanimar, meus irmãos. Nem estou falando isso para você parar qualquer tratamento estético. Mas a ideia aqui é que à medida que se desgasta, também se renova. E esse contraste maravilhoso vai desgastando por fora, mas precisa ir se renovando por dentro. E a gente precisa buscar. Assim como a gente esteticamente busca, internamente a gente também precisa buscar reforçar. A gente precisa nutrir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa trabalhar para que essa renovação também continue acontecendo. Mas olha outro outro contraste, tá? A tribulação e a glória, como Paulo ele acaba apresentando. É só uma fase. A tribulação, mas precisamos olhar também para a glória que se manifestará após essa tribulação. E a palavra tribulação aqui, eu acho que se você participa da nossa igreja, você já ouviu muito essa explicação. O pastor Roberto já trouxe algumas vezes a ideia ali da prensa, né? De você ser realmente prensado, passar pela pressão, pela angústia, pela aflição, pelos dilemas, pelos questionamentos, pelos o porquê, Senhor, né? Os e sis, como o pastor até trazia ontem lá com a família de Ana Karina. Mas independente de termos ou não essa resposta, precisamos entender que essa tribulação, ela precisa ser enfrentada olhando para a glória que se manifestará a partir dela, para além dela. E mais do que isso, precisamos olhar a partir do outro contraste que Paulo traz aqui, que essa tribulação, ela é leve, embora a glória tem peso. E olha que maravilhoso perceber isso. Por mais difícil que seja, essa tribulação em Cristo, ela se torna leve. Mas a glória manifestada através disso, ela é pesada. Não pesada de carregar, mas pesada aqui no sentido, no peso de glória realmente que traz, da grandiosidade que isso revela e manifesta sobre o próprio Deus. Falando ainda sobre tribulação e glória, há um segundo contraste. Paulo vai dizer que essa tribulação ela é momentânea. E é por isso que eu comecei falando que é só uma fase. Por mais difícil que seja, é momentânea. E aí você pode até falar assim, olha, mas pastor, o senhor não tem ideia de como é que é o desafio lá em casa. Até porque o problema que a gente tem não é só no momento, acompanha a vida inteira e não tem cura. Tá? E talvez o desafio vá ou esteja lhe acompanhando durante toda a vida. Mas é por isso que Paulo pede para a gente lembrar da glória que é eterna. Por mais desafiador que seja o que você está vivendo, teve um começo, tem um meio e vai ter um fim. Ainda que seja no nosso sepultamento, vai ter o fim. Mas ele nos pede para olhar para aquilo que é eterno. Qualquer que seja o desafio do hoje, ele é momentâneo em comparação à eternidade, em comparação àquilo que Deus tem preparado para nós. E aí eu trago o último contraste, quando Paulo fala, olha, você pode decidir olhar para aquilo que é visível ou olhar para aquilo que é invisível. E o próprio apóstolo Paulo ele nos fala, olha, nós não somos daqueles que vivem baseados no que se vê, mas naquilo que nós cremos. Ah, mas não é possível, não tem como, né? Quantas vezes médicos já declararam isso? Olha, não tem mais o que fazer. E ali nós vemos o milagre acontecer. Não tem a ver com aquilo que é visível, mas com aquilo que é invisível. Isso me faz lembrar, inclusive, de Moisés. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 27, na galeria dos heróis da fé, o autor de Hebreus, ele fala que Moisés permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. E às vezes no meu desafio a gente fica se perguntando, olha, como é que eu vou conseguir resistir? Ou então a gente olha para alguém e fala, como é que ele está conseguindo? Como é que ela está passando por isso? Esse é o segredo. Permanecer firme como quem vê aquele que é invisível. E que faz infinitamente mais do que qualquer olho possa ver. Infinitamente mais do que qualquer ciência possa explicar, do que qualquer previsão possa definir. Precisamos escolher
Como é que nós vamos olhar? Para o visível ou para o invisível? E aí eu termino convidando você a enxergar que é uma fase e que Deus, Ele continua trabalhando nesta fase e para além dela. E eu penso que nesse texto que nós lemos, a chave está justamente lá no verso 16, quando Paulo fala, o verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação. A ideia aqui de produzir é a ideia de operar mesmo, de criar, de efetuar. Por mais desafiador que seja, por mais caótico que seja, nosso Deus é esse Deus criador que traz a ordem justamente a partir do caos. Não precisa existir nada, sabe? Não precisa ter nada de concreto, não precisa ter nenhum sinal de que é possível. O nosso Deus, Ele justamente cria do nada, e do nada Ele faz existir, que é justamente o que está expresso ali em Gênesis, no capítulo 1. E Ele opera, e Ele realiza, Ele transforma, justamente a partir do que está acontecendo. O que Ele precisa? De nada. E Ele vai usar aquilo que você está passando, se você conseguir olhar para o invisível, para aquele que é invisível e que age no invisível, fazendo infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o texto fala que Ele produz esse peso de glória acima de toda comparação. A palavra aqui acima é muito interessante, porque no grego a gente já transliterou para o português e usa há muito tempo, que é a palavra hipérbole. A gente usa hipérbole justamente como figura de linguagem para falar sobre o exagero, pois a glória que vai ser revelada por meio dessa fase, ela é hiperbólica, ela é uma hipérbole, ela é exagerada, porque é assim que Deus faz, né? Ele não faz pouquinho, né? Ele faz no muito. A gente espera ali uma resposta e Deus faz infinitamente mais. Mas isso tem a ver com aquilo que eu decido olhar, como eu decido olhar. As tribulações, elas não podem ser vistas como meros eventos aleatórios na nossa vida. Nada, na verdade, acontece por acaso. Elas são instrumentos na mão de Deus que forja em nós um caráter e uma glória que transcende esta vida. Não acaba aqui e não termina em você. Por mais difícil que seja, Deus está usando isso para algo muito maior. As dificuldades presentes não são um fim. Pode ser até uma finalidade, mas não é o fim, não é um término. É um meio para um propósito maior e um propósito eterno. Ela nos prepara para a glória que nos aguarda. E que eu creio que todos nós queremos viver essa glória. E é muito fácil a gente falar sobre a eternidade, o anseio pela eternidade. Mas muitas vezes nós não queremos viver as tribulações que marcam o nosso tempo na terra e que nos preparam justamente para a eternidade. E perceba o contraste. Talvez aqui, quanto maior a tribulação, maior o peso de glória na eternidade. Então nós precisamos olhar para Cristo, passando por essa tribulação. E é por isso que eu queria concluir, colocando aqui 3 coisas para você. Primeiro, a palavra de Paulo que se repetiu algumas vezes aqui no texto. Não desanime. Não sei o que você está pensando, passando, o que você ouviu essa semana, mas minha palavra para você é: não desanime. E a segunda palavra é: olhe para a eternidade. Decida para onde olhar. Não olhe para o resultado, não olhe para o exame, né? Nem precisa abrir ele antes, você pode esperar até para o médico mesmo, nem precisa fugir também do exame, tá certo? Porque a gente precisa muitas vezes descobrir para tratar, e a gente às vezes fica naquela ansiedade antes do exame, fazer, não fazer. Faça, não desanime, mas olhe para a eternidade. E por último, permaneça firme. E Paulo já nos falou, como é que a gente permanece firme? Olhando para aquele que é invisível. Que Deus possa nos ajudar a passar pelas fases, olhar para Ele e vivenciar a transformação que sinaliza essa glória eterna, por mais desafiador que seja o momento. E nesse momento, meu convite para você é fechar seus olhos
e se preparar para olhar para a eternidade, porque nós vamos realizar a ceia do Senhor e esse momento é um momento de memorial. É o momento que nós lembramos do sacrifício, da tribulação de Cristo ali na cruz, para manifestar a glória do Senhor e renovar em nós a esperança e a força.